gente! Eu tô aqui no vídeo de hoje pra contar pra vocês tudo que eu li no mês de agosto. Em agosto eu li 7 livros e abandonei um. Antes de contar pra vocês todos os livros que eu li esse mês, não deixem de dar like nesse vídeo e caso você não seja inscrito, de se inscrever no canal. E caso você queira apoiar o canal ainda mais, não deixem de comprar através do meu link da Amazon, que tá sempre na descrição dos vídeos. Você não gasta nada mais com isso, mas o canal ganha uma pequena porcentagem. E também de seguir a página do Instagram do canal, porque por lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Agora entrando para os meus lidos de agosto, os 2 primeiros livros que eu li esse mês foi 1000 Beijos de Garoto, da Tillie Cole, e As 1000 Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses livros porque eu fiz um vlog esse mês, onde eu mostro lá eu lendo cada um deles e falando em detalhes sobre tudo que eu achei conforme eu fui lendo. Então eu só vou falar aqui as minhas avaliações, quantas estrelas eu dei. Pra 1000 Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover, eu dei 3 estrelas, gostei, foi uma leitura boa. Agora, já pra 1000 Beijos de Garoto, eu dei 1 estrela só. Foi, assim, de longe, o pior livro que eu li esse ano. Então, caso vocês queiram me ver xingando muito esse livro, vejam o vlog. Eu vou deixar aqui nos cards. Mas aí, então, pulando pra terceira leitura que eu fiz em agosto, que foi Manuel de Assassinato... Manuel não... que foi Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Esse livro é o primeiro de uma trilogia YA de thriller mistério. Eu peguei sem saber que fazia parte de uma trilogia, eu achei que era um livro único. E aqui a gente vai acompanhar a Pip, que como trabalho final da escola, ela decide falar sobre um caso que aconteceu na cidade dela 5 anos antes, mas que o caso nunca foi solucionado. E foi um caso que marcou muito a cidade, porque ele se passa numa cidade relativamente pequena na Inglaterra. Esse caso em específico foi o desaparecimento da Andy Bell, que era uma das meninas mais populares da escola dela. E supostamente quem assassinou a Andy Bell teria sido o Sal, que era o namorado dela. Só que o Sal nunca chegou a ser condenado, porque ele cometeu suicídio antes de que o processo pudesse acontecer. Antes que acontecesse a acusação de fato. E o corpo da Andy também nunca foi achado. Mas independente do Sal ter sido acusado de verdade ou não, a cidade inteira acredita que foi ele que cometeu o crime. Então até hoje a família dele é vista como a família do assassino. E aí dentro disso, a Pip não acredita que tenha sido o Sal que assassinou a Andy, então ela vai começar a investigar esse caso e fazer entrevistas com todo mundo da cidade que conhecia tanto o Sal quanto a Andy. Nisso, o irmão mais novo do Sal, depois de ter sido investigado pela Pip, vai se juntar a ela para tentar descobrir o que de fato aconteceu, porque ele também quer inocentar a imagem do irmão. E no meio disso tudo, a Pip vai começar a receber ameaças falando pra ela deixar o caso quieto, senão algo ruim pode acontecer com ela. Eu gostei muito desse aqui, eu ouvi o audiobook e foi muito legal porque as entrevistas no audiobook realmente parecem entrevistas. Cada personagem vai ter uma voz específica. Achei esse livro muito divertido, o final tem plot twist, não estava esperando. Se tivesse uma série da Netflix desse livro, seria divertidíssima, eu com certeza assistiria. Uma reclamação que eu tenho em relação a esse livro é que eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais curto. Ele vai ter mais de 400 páginas e ali pelo meio, principalmente, eu senti que algumas coisas dava pra ter cortado. Eu tenho vontade de continuar com essa série, sim. O mistério aqui desse primeiro livro já foi solucionado, então é um livro que se fecha. Não necessariamente você precisa continuar a ler essa série. Então, aparentemente, o segundo livro vai envolver um outro caso. Eu tô um pouco curiosa sobre como a autora vai fazer isso, porque, né, a nossa personagem principal tá na escola ainda, então como que ela vai ficar tendo acesso a esses casos não solucionados, eu não sei. Ainda assim, eu acho que a Holly Jackson fez um bom trabalho aqui, tanto que esse livro fez bastante sucesso, então eu confio nela pra desenvolver os próximos. E pra esse aqui eu acabei dando 4 estrelas. Depois desse aqui, eu peguei pra ler Gente Ansiosa, do Fredrik Backman. Esse é um livro sueco, escrito em sueco mesmo, eu não sabia disso antes de ler. E aqui nesse livro ele vai contar a história de um assalto a um banco que deu errado. E aí esse assaltante, na hora de fugir, acaba entrando em um apartamento que está sendo mostrado para as pessoas comprarem. E aí ele acaba fazendo todas as pessoas que estavam ali vendo esse apartamento como reféns. E as narrativas desse livro vão se alternando entre eles lá sendo reféns e depois lá na investigação
cada um fazendo o seu relato para a polícia. Contando dessa forma, esse livro dá uma impressão que não é exatamente, porque essa história não vai se focar nesse cenário exatamente, ela vai focar muito mais, assim, na vida dessas pessoas que estão ali, não só na vida dos reféns, como também do assaltante do banco e dos policiais que estão investigando o caso. E dentro disso a gente vai ter uma temática mais específica, assim, sobre quais são os medos dessas pessoas, quais são as angústias, quais são as ansiedades, como a gente vai ter aí no título do livro. E o livro vai se passando em vários tempos diferentes, porque a gente vai conhecer a vida dessas pessoas antes delas chegarem ali até aquele apartamento, até aquele momento que fez elas irem pra lá. Esse vai ser um livro que vai falar muito também sobre suicídio e depressão, mas apesar de lidar com esses tópicos mais pesados, ele tem uma narrativa bem cômica, então eu não achei um livro pesado no geral. E no final também eu acho que ele passa uma mensagem positiva, assim, de que todos estamos sofrendo individualmente e por mais que a gente não saiba o que o outro tá passando, todo mundo tem as mesmas angústias, apesar de suas especificidades. Então ele é um livro, assim, que eu acho que quer passar esse sentimento que por mais que a vida não seja tão boa o tempo todo, que a vida seja difícil, as coisas nem sempre são tão ruins. Eu gostei de várias citações que vai ter aqui, que fala sobre a vida, sobre amor, sobre criar os filhos também, vai falar muito sobre isso, mas vai falar principalmente sobre essa coisa que é ser um adulto e sobreviver em meio ao caos, que é o mundo, e esses desafios pessoais que todo mundo tem que enfrentar na vida e no seu dia a dia, as coisas mundanas mesmo, de acordar e pagar contas e resolver problemas, e essas dificuldades básicas aí que fazem parte da experiência humana. Os capítulos também são bem curtinhos, pelo menos a maioria deles, então eu senti que é uma narrativa bem fluida. No início pode ser um pouco confuso, porque as coisas ficam um pouco jogadas, mas depois elas vão fazendo sentido, porque as coisas começam a ir se conectando e as narrativas começam a ir se entrelaçando também. Esse foi um livro que, principalmente quando saiu no ano passado, ou ano retrasado, eu vi as pessoas ficando muito obcecadas, todo mundo favoritando, amando, ficando muito doida por esse livro. E eu particularmente gostei, mas assim, não achei nada absurdo, fora do normal. Tem uma série também, adaptação da Netflix, mas eu acho que eu não vou ver. Não tive muito interesse, assim, só o livro pra mim já foi suficiente. E pra esse aqui eu acabei dando 3 estrelas. E aí depois desse eu peguei Tudo que eu sei sobre o amor, da Dolly Alderton. E esse foi o livro que eu abandonei esse mês, eu abandonei em 21%. Esse é um livro de não ficção que vai contar sobre a vida da autora, sobre o que ela aprendeu sobre o amor, sobre amizades, vai contar muito sobre a relação dela com o próprio corpo, porque ela teve anorexia. Ele é um livro de memórias. No início eu tava gostando, porque ela fala muito sobre MSN e essa coisa meio da pré-adolescência. E aí eu tava me identificando e achando divertido. E aí depois, conforme ela vai ficando mais velha, eu fui perdendo um pouco o interesse. Porque eu senti meio que, tipo, sabe aquelas histórias que são interessantes e engraçadas de ser ouvida na mesa de bar? Então eu não tô muito interessada em ler elas em um livro. E tem certas mensagens que ela passa aqui sobre o amor e sobre aceitar a si mesmo que pra mim não bateu muito, assim, eram coisas que pra mim já são muito claras. Então eu sei que nesse sentido foi algo muito particular meu, de algo que ela tá falando pra mim ser meio chover no molhado, sabe? Ela não disse nada que me despertou nada, na verdade. Então não foi algo que me tocou. E esse aqui é um que tá pra sair um filme e eu acho que eu já me contento com o filme, não faço questão de ler o livro. Eu acho que talvez eu até goste mais do filme do que do livro. Então vai ficar só por aí mesmo. Depois eu peguei The Passengers, do John Marrs, pra ler. Esse aqui em especial eu fico muito triste que não tem em português, porque eu queria muito poder panfletar mais esse livro e falar pra todo mundo ler. Principalmente se você gosta de thriller, principalmente se você gosta de Black Mirror, porque esse livro facilmente daria um episódio de Black Mirror. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar um futuro próximo em que quase todos os carros da Inglaterra são automáticos. Automáticos no sentido de que eles se autopilotam, não precisa mais de ter um motorista, porque os carros vão ter uma inteligência artificial que já vai fazer esse processo de dirigir. E aí a gente está acompanhando um personagem quando de repente as portas do carro se trancam, a rota dele muda e aparece uma voz misteriosa dizendo que aquele passageiro vai morrer dentro de 2 horas. Isso acaba acontecendo com 7 pessoas diferentes.
Uma delas a gente descobre que é uma atriz de Hollywood em decadência, outra é uma imigrante, vai ter também uma grávida, tem também uma mulher que sofre abuso do marido, tem uma mãe e um pai, e por aí vai. E aí isso que tá acontecendo com essas 7 pessoas está sendo transmitido mundialmente, e dentro disso o público vai ter que escolher uma dessas pessoas para salvar. Só uma que não vai morrer no final. Não só isso, como o público também vai ter que escolher qual delas vai morrer primeiro. E esse livro foi, assim, uma delícia de ler. Conforme a história foi progredindo, as coisas foram ficando cada vez mais complexas. Teve também uma enxurrada de plot twist. Eu literalmente não sabia como a história ia acabar, minha cabeça nem conseguia chegar a nenhuma conclusão. E mesmo criando várias teorias, nenhuma delas foi de fato o que aconteceu no final. Eu adorei essa parte que faz a gente questionar nossas próprias morais, de ter que decidir aí quem seria mais merecedor de viver ou não. Eu e a minha irmã, que já tinha lido esse livro, eu li por recomendação dela, a gente ficou debatendo um tempão quem a gente salvaria e por quê, meio que tentando defender aí por que a gente salvaria essa pessoa específica. E também defendendo quem a gente mataria primeiro. Quem a gente salvaria, a gente discordou, mas quem a gente mataria primeiro, concordamos. Se tivesse um filme disso aqui, seria maravilhoso. Ou um episódio de Black Mirror mesmo, assim, encaixaria perfeitamente na série. Outra coisa que eu achei muito fofo, que eu descobri no final do livro, naquelas anotações do autor, é que o autor tem um cachorro chamado Oscar, e ele vai escrever o Oscar dentro de todos os livros dele. Nesse livro específico, o Oscar é o cachorro que tá lá dentro do carro com a atriz. Eu achei esse detalhe, assim, muito fofo, muito gracinha. E pra esse livro aqui, eu dei 4 estrelas. Depois eu peguei pra ler o meu primeiro autoajuda. Eu sabia que um dia esse momento ia chegar. Eu só não sabia quando, nem qual seria o livro que ia me despertar esse interesse. E assim, eu tô muito feliz que eu fiz essa escolha e decidi pegar esse livro pra ler, porque realmente foi uma leitura muito, muito boa, que eu fiz muito proveito. E ele conseguiu, assim, lentamente ir quebrando com um semi-preconceito que eu tinha com autoajuda. Porque autoajuda também, assim, é um gênero muito plural. Tem vários assuntos muito diferentes dentro dele, e eu acho que realmente é uma questão de se conhecer muito bem, saber quais são seus interesses e saber como aquilo pode te ajudar na sua vida ou não. Tem muita coisa que eu tenho certeza que pode ser bom, mas que não vai se encaixar na minha vida. Agora, esse aqui em específico que eu li, eu realmente acho que se aplica pra qualquer um. Eu acho que todo mundo que lê esse livro vai conseguir fazer um bom proveito e pelo menos tirar alguma coisa positiva, que é o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. E eu amei muito, de verdade. Eu achei isso aqui muito útil, extremamente útil. O livro basicamente vai ser o autor ensinando como você vai fazer para criar novos hábitos, mas não só isso, mas também como você vai fazer para quebrar hábitos que você não quer mais na sua vida, hábitos que você quer se livrar. E são estratégias práticas através de sistemas. O que eu gostei muito é que não são coisas bizarras e inalcançáveis, são sempre métodos muito fáceis de serem aplicados na vida e na sua rotina. E o autor vai pegar vários conceitos de estudiosos como biólogos, neurocientistas, psicólogos, mas ao mesmo tempo vai explicar de uma forma muito acessível, e ele sempre vai explicar dando vários exemplos de como aquilo pode ser aplicado, e eu achei realmente um guia infalível. Dentre os tópicos específicos que ele vai ensinar aqui, ele vai falar sobre como fazer tempo para os seus novos hábitos, como superar a falta de motivação, como deixar o seu ambiente mais propício para os seus novos hábitos, como deixar hábitos ruins mais difíceis de serem praticados, e por aí vai, é muita coisa. Eu tô num momento da minha vida que eu tô buscando mudança, então esse livro me ajudou muito a dar esse empurrãozinho. Então essa foi uma leitura que eu fui fazendo devagar ao longo do mês para ir processando. Tanto que eu não só li o livro, eu me inscrevi na newsletter que tem no site do Hábitos Atômicos. Eu imprimi também o material extra para ir complementando e ter mais noção dos hábitos que eu tenho na minha vida e sobre quais eu quero adquirir. Esse material extra tem várias listas para você fazer seus objetivos e para fazer uma autoanálise também. Eu me imagino com certeza pegando para reler esse livro em algum momento, principalmente quando eu sentir que aí eu tô precisando desse empurrãozinho extra de novo, ou sentir que eu já não lembro tão bem dos métodos que ele ensina. É um livro que eu realmente recomendo muito, e para esse eu dei 5 estrelas. Olha só, o único livro que eu dei 5 estrelas em agosto foi logo um autoajuda.
Quem diria, não é mesmo? Por essa nem eu esperava. E aí o último livro que eu li em agosto foi For Better or Worse, da Erin de la Rosa. Esse é um romance bem fresquinho, saiu tem tipo um mês nos Estados Unidos. Ele basicamente vai ser um hate to love com fake dating entre dois apresentadores de um reality show de culinária. A Nina vai ser uma chefe de cozinha, enquanto Leo vai ser dono de uma rede de restaurantes italianos. Eles não se dão bem, e isso é claro pra qualquer um que assiste o programa. Até que um dia a Nina chega ao limite dela, ela enche o saco e pede demissão enquanto o programa tá ao vivo. O Leo então vai tentar convencer a Nina a voltar ao programa, e nesse momento aparece um paparazzi e meio que dá a entender que eles estão namorando. E esse começa a ser o rumor circulando aí no mundo das fofocas das celebridades. Tanto a Nina quanto o Leo estão tendo problemas em relação aos restaurantes deles, então eles acabam decidindo manter essa fachada aí de que eles estão namorando, porque isso tá trazendo publicidade pro restaurante dos dois. Aqui a gente vai ter ponto de vista dos dois personagens, e eu descobri que eu não sou muito fã de livro de romance quando tem POV dos dois. Não funciona muito bem pra mim. E eu peguei esse livro sem saber disso. Normalmente, quando eu descubro que um livro de romance já tem esse duplo POV, eu já fico um pouco desmotivada. E às vezes, se não for um livro que tá muito assim nas minhas prioridades de TBR, eu até tiro da TBR mesmo. E nesse caso, eu sei que é uma questão 100% de gosto pessoal, porque eu sei que tem muita gente que ama quando tem duplo POV. Já pra mim, é algo que me repele um pouco. Eu gosto mais do mistério dentro da coisa. Quando a gente tá ali acompanhando as duas perspectivas e claramente os dois gostam um do outro, pra mim perde um pouco a graça do negócio, sabe? Principalmente eu que gosto de slow burn, que gosto de tensão. Eu gosto de ter aquela dúvida no ar, sabe? De se a outra pessoa tá interessada ou não. Principalmente em fake dating, que sempre rola aquele momento de uma pessoa tá sentindo sentimentos, mas tá tipo, será que essa outra pessoa gosta de mim? Ou será que ela tá fazendo isso só por causa dessa fachada que a gente combinou? E aí, se você já sabe o que o outro tá pensando também, perde um pouco essa graça, sabe? Obviamente que romance tem clichês e tem finais felizes sempre, então eu sei que eles vão ter sentimentos um pelo outro no final e que eles vão acabar juntos. Mas até lá, eu gosto do mistério. Porque se a gente já sabe desde o início que o amor é correspondido, qual a graça? É isso, pra mim, quando tem dupla perspectiva, é muito difícil de ter tensão. E eu adoro uma tensão dentro de romance. Uma coisa que eu gostei nesse livro é a parte da comida, da gastronomia em si. Foi algo que foi presente na história e eu gostei. Eu adoro qualquer livro que tem temática de comida. Agora, os personagens em si e o romance, achei sem graça, não teve nada que me cativou. Também não achei horrível, só foi meio meh, no geral. O que me deixou meio desapontada, porque apesar de ser hate to love e fake dating, que são dois tropes de romance que eu adoro, não senti que funcionou pra mim. Eu também senti um pouco de falta de ter mais humor. Eu gosto dos meus romances contemporâneos com aquela pitadinha de piadinhas. E no final foi isso. Não achei ruim, mas também não achei bom. E aí, por causa disso, eu acabei dando 2 estrelas. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.